Então, só para ver se eu consigo deixar para os colegas, para os demais alunos que por algum momento não conseguiram ficar aqui presente conosco. Então, falar dos princípios éticos do trabalho acadêmico ou do trabalho científico não significa levar em consideração só apenas a questão de plágio, né? O crime de violação de direitos autorais. Tem pessoas que acham que isso não importa, mas como não? Se uma ideia é um bem material, então eu não posso me apropriar da ideia de autores como minha. Eu preciso, para ter uma linguagem ética, uma honestidade intelectual, eu preciso referenciar os autores que eu tirei, né, que eu utilizei para a elaboração do meu trabalho. Não só as referências lá atrás, mas as citações no corpo do trabalho. São essas citações que vão dar sustentação para a nossa credibilidade, para a nossa escrita científica. Além disso, além de não cometer crime de direitos de violação autorais, né, o famoso plágio, a gente também tem que ter os princípios éticos em relação ao objetivo do meu trabalho científico, do meu trabalho acadêmico. Para que eu estou fazendo esse trabalho? A quem serve esse meu trabalho? Qual a utilidade desse meu trabalho no nível acadêmico, no nível pessoal, no nível social? Por que a minha pesquisa é importante para a minha coletividade? No que vai trazer, que benefícios trarão para o povo belenense ou dos outros municípios, do meu estado, quiçá do meu país? Por que esse trabalho é importante? Por que eu devo estudar? Por que eu devo discutir academicamente esses assuntos próprios da minha formação acadêmica, né, num nível mais intelectualizado? Quando a gente discute isso num ambiente acadêmico, a gente está discutindo à luz de grandes teóricos. A gente não pode estar mais com achismo. Não, eu estou fazendo a minha explicação aqui, todo o meu material, a grande parte dele a referência é a BNT, mas eu também tenho aí a Minayo, eu tenho Pedro Demo como os autores, porque para dar para vocês a sustentação teórica. Não é o que a professora diz, ela está dizendo com fundamento nos teóricos que trazem, que conversam sobre a importância de uma linguagem acadêmica, seguindo a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, com isso, se evita a ideia de fofoca jurídica, né? De fofoca intelectual, de fofoca acadêmica. Não, isso aqui tem alguém que referencia a nossa fala. Isso dá sustentação, isso dá credibilidade. Outro aspecto ético da pesquisa é também levar em consideração como eu vou realizar a minha pesquisa. Quais são os procedimentos metodológicos, técnicos, quais são os instrumentos que eu vou utilizar? Como eu vou chegar no sujeito da minha pesquisa? Como serão as minhas perguntas? Para isso, eu vou respeitar tudo que o Comitê Ético nos propõe. Nós vamos assinar um termo, as pessoas também, os sujeitos da pesquisa assinarão um termo. Se forem crianças e adolescentes, eles darão ciência e os responsáveis legais irão concordar com a pesquisa. Se for uma instituição representada pelo seu diretor, também a gente tem que ter cuidado, porque essa instituição tem o seu direito de imagem. Então, a forma como a gente coloca, a gente processa, organiza todo esse conhecimento, ele tem que estar pautado, ele tem que estar sustentado em princípios éticos, né? Para que seja uma pesquisa que no final dela, ela traga contribuições, mesmo que seja criticando. Então, as minhas contribuições, elas não precisam ser ofensivas, elas não precisam de maneira nenhuma ser agressiva, ela não precisa de maneira nenhuma promover qualquer desconforto aos sujeitos dessa pesquisa, mesmo que os resultados que eu obtenha nem sempre sejam satisfatórios. Então, a gente precisa ter
isso nos conduzindo, essa noção de ética nos conduzindo, né? Essa lealdade no desenvolver dessa pesquisa. A gente precisa ter o tempo todo esse exercício de distanciamento do tema. O tema que eu estou fazendo é a minha pesquisa, mas essa pesquisa ela não é construída sozinha. Ela é construída entre sujeitos, no mínimo entre você e os autores que você dialoga, né? Então, que você vai construindo esse diálogo, essa escrita. Então, eu tenho que ter muita ética, eu tenho que ter muita parcimônia, eu tenho que ter muito compromisso, coisas que a gente já viu lá no item das posturas que tem que ter o pesquisador, tá? Até aí, tudo bem? Tudo bem até aí? Tudo. Então, tá. Vamos lá. Então, eu tenho para nos direcionar nessa escrita, eu tenho as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT, que eu vou até enviar para vocês. Eu vou ver se eu consigo já salvar em PDF lá na nossa plataforma, a nossa cartilha que vai nos ensinando esse passo a passo, como organizar a nossa capa, a nossa contracapa, como organizar essa escrita, que tipo de fonte, de espaçamento, como eu devo fazer uma citação direta, como eu devo fazer uma citação indireta, como é que eu monto as referências. Então, a gente não vai ficar sem ter noção, não. Justamente a ABNT, ela vem para nos orientar nesses trabalhos acadêmicos e científicos, como proceder nessa escrita técnica, elegante, né, ética. Então, ela vai nos moldando para isso, né? Além dos diversos artigos científicos, dos diversos livros sobre a área, tá? E na nossa biblioteca tem muitos títulos a respeito, também na internet tem muito material bom disponível, tá? Então, essas regras são recomendadas a todo pesquisador para ter seu trabalho reconhecido como original. A gente não vai confundir aqui o título de originalidade com um trabalho inédito. O original é o teu olhar, a forma como tu organizas o conhecimento, a forma como tu organizaste todas aquelas informações para se chegar no produto final, que foi o teu estudo. Podemos fazer trabalhos com o mesmo título, com o mesmo assunto, mas são trabalhos que chegam no produto final diferente, porque cada um tem a sua forma de organizar as informações. Vou avançando. Sobre a atitude do pesquisador, buscar constantemente a inovação e o treinamento para a pesquisa, né? Então, do que eu estou falando? Qual é o meu tema da minha pesquisa? Vai ser obesidade infantil, educação física para a terceira idade, agora a questão dos transgêneros no esporte. Qual vai ser a minha temática de pesquisa? E a partir disso, eu tenho que me apropriar do que tem aí de moderno, de melhor sobre o treino, né? sobre essa escrita, sobre esse estudo acadêmico. Então, eu vou abaixar todo esse material, eu tenho que fazer a coletânea desse material, que vai me dar um bom suporte teórico para desenvolver a minha pesquisa. Então, eu preciso estar constantemente me inovando, me atualizando para eu realizar esse estudo. Ter conhecimento do assunto estudado, ok. Ter formação multidisciplinar aprofundada e integridade intelectual. Então, a integridade intelectual eu acabei de falar na tela anterior, todo o compromisso com a tua pesquisa, né? Um compromisso ético, um compromisso moral enquanto pesquisador, né? Esse norteador dessa pesquisa. A formação multidisciplinar, porque hoje em dia não se tem mais a ideia daquele especialista que só estuda unicamente aquele assunto, não. O que a psicologia pode me oferecer para contribuir com a minha pesquisa? O que a educação, a pedagogia, a educação física traz? O que a medicina traz sobre isso? Então, eu preciso me abrir
as novas disciplinas, as outras disciplinas, a questão transversal, multidisciplinar, eu preciso estar cercado de também novos olhares, como Paulo Freire nos diz, não existe um saber, existem saberes. Então, a gente vai atrás desses saberes para que a gente cada vez mais tenha sustentação teórica para poder discutir o nosso assunto da melhor forma. Além disso, todo pesquisador ele tem que ter uma atitude autocorretiva. Ele precisa fazer autocrítica em relação à sua própria pesquisa, em relação à condução da sua pesquisa. Essa crítica, essa autocrítica, ela tem que ser examinada sobre 2 pontos de vista: a sua veracidade e a sua falsidade. Essa posição ela pode levar a importantes avanços na produção e democratização do saber, muito mais do que a simples aceitação não questionada do que aparece em livros ou aí nos discursos dos especialistas, né? Então, o que o autor diz para a gente? Vamos buscar construir a nossa própria ideia sobre o tema. Todos os teóricos que nós vamos escolher, eles vão dar sustentação, mas você tem que fazer a crítica a respeito, é o teu posicionamento, é a tua ideia, tá? Se cair, não se preocupem que a gente retoma, tá? Dá os 40 minutos, cai, eu mando de novo o login e a senha, tá? Então, a gente precisa construir isso à luz dos nossos estudos. A gente precisa ler, a gente precisa entender quem são esses autores que eu peguei como minhas referências, né? Eu não posso seguir uma linha teórica e pegar um outro autor que confronta o meu trabalho, vai sair do que a gente chama de Frankenstein. Então, eu preciso ter uma linha epistemológica desse conhecimento, eu preciso construir isso, eu preciso entender o que está sendo construído, tá? E aí, a partir desse suporte teórico, eu vou dialogando com os autores e nós vamos construindo aí um novo saber. No final da minha pesquisa, eu vou atingir os meus objetivos, tanto geral quanto os objetivos específicos, mas as minhas hipóteses, elas podem ser ou não confirmadas, elas podem ter veracidade e elas podem chegar à conclusão falseadas, que aquilo não procede. Isso é importante? Claro que é. Isso são resultados. E eu não posso construir um trabalho sabendo que o resultado é aquele. Se eu já faço isso, ou tendenciono a minha pesquisa para esse resultado, é uma pesquisa que não gera credibilidade, ela já é tendenciosa. Então, eu tenho que procurar estudar aquilo que eu tenho interesse, mas é que eu não tenha certeza, que eu não tenha conhecimento aprofundado para que essa produção de conhecimento seja prazerosa, acrescente na nossa vida, agregue valor para você, para a sua prática enquanto profissional. Esse é o papel do conhecimento. Tá? E que depois que você organiza esse conhecimento e transforma ele num produto final chamado estudo, você devolva para a coletividade tempo de dedicação que você teve, seja 1 ano, ou 6 meses, seja 3 anos, 4 anos ou mais ainda, você devolve para a coletividade um estudo que vai fazer a diferença na tua sociedade. Então, eu, enquanto profissional, devolvo isso para a minha sociedade. Quanto mais o nosso povo, nossos conterrâneos forem capacitados, estudiosos, produtores de conhecimento, mais enriquecida, mais consciente é a nossa população, mais desenvolvimento a gente traz para a nossa população. É tão bom quando a gente precisa de um profissional e nós somos bem atendida, o nosso problema a gente entende, resolve. Por quê? Porque isso nos traz segurança. E o conhecimento científico, ele quer fazer isso conosco, ele quer trazer mais segurança na aplicação prática do exercício profissional. Então, quanto mais preparados nós formos, melhor para a nossa sociedade. Então, você, amanhã, como futuro profissional da educação física, como um personal, né, um instrutor, seja lá um empresário,
você seja o melhor que você puder ser, que você seja, né, o melhor da sociedade paraense, quiçá brasileira e quiçá mundial. É isso que vai precisar, porque 40 pessoas vão sair com o mesmo diploma. O que vai diferenciar um do outro? A construção do seu conhecimento, a forma como eu relaciono com o conhecimento, a credibilidade e a segurança que eu vou dar para os meus clientes. É isso que nos vai fazer, vai trazer o diferencial na nossa vida. Então, que nós entendamos que esse processo de formação é extremamente importante. Quanto mais leitura, mais pesquisa, mais conhecimento, melhor para a tua formação profissional e futuramente para a tua prática profissional, para tu ser reconhecido como um grande profissional da área. E aí a gente entra já na pesquisa propriamente dita, que é a segunda parte do nosso conteúdo, né? E aí eu vou falar de gênero da pesquisa. E aí eu trago para fundamentar a minha fala Pedro Demo. E ele diz o seguinte, que as pesquisas elas variam conforme seu gênero, conforme o que a sua espécie, sua classe, seu tipo de pesquisa. Então ele classifica em 4. Quais são? As teóricas, que são dedicadas a estudar as teorias que as fundamentam, as metodológicas, que se preocupam com o método, né? Com o modo de se fazer a ciência, o procedimento, as empíricas, que serão dedicadas a codificar a face mensurável da realidade, entender esses fenômenos, e a prática ou a pesquisação, que é voltada àquela pesquisa que vai ter uma intervenção na realidade social. Tá? Então, ele traz esses 4 tipos de pesquisas que nós vamos ver ao longo das nossas explicações. E também, nos artigos que eu envio para vocês, eu já quero que vocês comecem a identificar o tipo de pesquisa, o gênero de pesquisa, a natureza da pesquisa, o procedimento metodológico. Quando a gente for construir a nossa pesquisa, vocês já conseguem identificá-las na prática, né, a partir das outras pesquisas, para que a gente possa construir a nossa sem dificuldade. Eu já sei, eu já consigo identificar que ela é teórica, quando ela é uma pesquisa empírica, quando ela é uma pesquisa metodológica, eu já consigo perceber isso e direcionar a minha pesquisa. Que tipo de pesquisa eu vou, que gênero de pesquisa eu vou realizar a partir do meu objetivo geral, né? A partir da minha questão norteadora, da minha questão problema inicial. E aí, eu vou entrar na natureza da pesquisa, mas eu vou dar um break aqui, porque nós vamos cair, né? Vai terminar essa sessão. Eu já vou mandar para vocês o novo login, nova senha, e a gente já começa esse novo assunto. Tá dando para entender? Tá, sim. Tá sim? Então, vamos lá. Então, eu vou dar uma paradinha agora, vou mandar para vocês lá no grupo o novo login, nova senha, e a gente já volta a se falar, tá bom? Tá ok, professor. Até daqui a pouco.